Bom dia, tudo bem com você? Vamos cantar que Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre teu povo, é o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo, é teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom podermos estar aqui adorando ao Senhor, podendo cantar esses cânticos que tocam os nossos corações, podermos também estar ouvindo a palavra do Senhor, nosso Deus. Eu quero cumprimentar em nome de toda a igreja os aniversariantes desta semana. E hoje, no dia 6, dia 5, aliás, é o seu aniversário, Juliano. Que Deus te abençoe muito. Juliano
Hasselmann. E amanhã, dia 6, é o seu aniversário, Vilma Medeiros. E também o seu aniversário, Gerson Andrade. O Senhor esteja abençoando muito vocês, irmão e irmã. E no dia 8, quarta-feira, seu aniversário, Nicolas. O Nicolas, o filho do Zeco e da Denise, e neto, né, do pastor Ismael e da Maria. Parabéns a você, que Deus abençoe a sua vida, querido. Pai, nós te damos graça pela vida desses nossos irmãos. Queremos expressar a nossa gratidão a Ti pelas suas vidas, a nossa alegria, Senhor, e pedir que eles tenham um ano muito abençoado, caminhando contigo, honrando sempre o Teu nome. Nesse próximo ano e ao longo de toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos um texto que eu gostaria de abrir para nós e então estarmos orando. Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o versículo 43. Diz o seguinte: um leproso aproximou-se dele, quer dizer, de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Marcos 1, 40 a 42. Este mesmo fato é narrado também por Mateus e por Lucas. E eu quero chamar a nossa atenção para o fato deste homem, que era um leproso, uma doença que a pessoa que a tivesse teria que ficar isolado. E mesmo quando fosse curado, né, porque a lepra, quando a Bíblia fala isso, não significa apenas lepra, mas qualquer doença da pele. E mesmo que a pessoa fosse purificada, ela tinha que passar por uma quarentena, né? Parece que esse negócio de quarentena não é então tão novo. Mas esta pessoa era também uma pessoa alienada da sociedade, porque a lepra era considerada como se fosse uma coisa maldita. E esse homem, então, chega-se a Jesus, e veja que ele chega humildemente. Ele se prostra, ele se ajoelha diante do Senhor Jesus Cristo. Veja a sua atitude, né? Ele se ajoelha e ele diz a Jesus: se queres, podes purificar-me. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Veja que ele sabia que o Senhor Jesus tinha poder. Sabia que o Senhor Jesus tinha poder para curá-lo daquela enfermidade. Mas uma coisa também ele sabia, que isso estava dentro da vontade do Senhor. É se o Senhor quiser. O Senhor tem o poder, mas o Senhor é soberano. Mas uma coisa que eu creio que aquele homem sabia apenas em parte, mas não sabia completamente, era a misericórdia, era a compaixão do Senhor Jesus. Porque a palavra diz que Jesus, cheio de compaixão, que Jesus se compadeceu daquele homem, e Jesus estendeu a sua mão,
e era proibido um leproso se aproximar das pessoas, quanto mais alguém tocar nesta pessoa. Mas Jesus, por causa da sua grande compaixão, ele tocou a vida daquele homem no seu corpo e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Meus queridos, nós temos um Senhor todo-poderoso. De um poder ilimitado. E temos também um Senhor cheio de compaixão. Um Senhor que sabe aquilo que você está passando. Conhece as suas dores, o seu sofrimento. E você pode aproximar-se dele com toda a confiança, sabendo que o poder dele é ilimitado. E se ele quiser, ele pode tratar da causa que está levando você a esta aflição. Você pode confiar que ele é soberano e ele sabe o que é melhor para a sua vida. E ele sempre vai agir com compaixão e vai sempre, independente do que nos aconteça, manifestar o seu poder. Ele pode curar você da sua enfermidade física, da sua enfermidade emocional. Ele pode trazer também perdão àqueles que estão com a consciência de culpa por causa do seu pecado, por causa das suas transgressões. O nosso Senhor Jesus pode tudo. E ele é tão compassivo, amoroso, que já deu a sua vida por nós. Mas ele foi ressuscitado poderosamente. E ele continua presente entre nós, no meio do seu povo, como estava presente no tempo em que ele andou aqui neste mundo. É lógico que nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas podemos nos relacionar com ele através do seu Santo Espírito. Então vamos colocar diante desse nosso Senhor, hoje, agora, as nossas necessidades. Diga a Deus o que é que está causando dor, que está causando sofrimento à sua vida, por causa dos seus próprios problemas pessoais, ou aquilo que lhe está causando sofrimento por causa do problema de um familiar ou de outras pessoas, o sofrimento que você pode estar tendo pela situação que se encontra este mundo, né? Situação que se encontra o nosso país. Eu sei que todos nós, de uma ou de outra maneira, estamos sofrendo, mas o meu desafio, a mim e a você, é que a gente coloque agora aos pés do Senhor, como aquele leproso, cheguemos humildemente, nos prostremos diante do Senhor e possamos dizer: Senhor, o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor vai agora me livrar deste sofrimento, ou o Senhor vai me dar força para continuar a vida, confiando em Ti e na Tua compaixão. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor, com todos aqueles que estão sofrendo grandemente nesse tempo. Que todos, ó Deus, possam estar confiando em Ti, sabendo que o Senhor é compassivo, cheio de bondade, de misericórdia. E nós te pedimos, ó Deus, atende o clamor do teu povo, atende o clamor daqueles que estão participando deste culto neste momento. Ó Pai, que possam realmente
receber o toque do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Muito bem, meus irmãos, vamos estudar a palavra de Deus e vamos orar primeiramente para que Deus nos capacite para que possamos entender a palavra dele, que ela faça sentido para nós, que não seja uma teoria para nós, mas que ela possa entrar na nossa mente e descer para o nosso coração e que possamos colocá-la em prática. Vamos orar então, né? Senhor Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus e agora que vamos estudar a Tua Palavra, queremos pedir que o Senhor nos ajude no entendimento da Tua Palavra. Tua Palavra que foi revelada para nós, Tua Palavra que nos mostra quem o Senhor é, qual é o desejo que o Senhor tem para nós, qual é o projeto de vida que o Senhor tem para nós. Então, ó Deus, capacita-nos no entendimento da Tua Palavra e também capacita-nos para que aquilo que entendermos possamos praticar. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos continuar as nossas considerações sobre o livro dos Salmos, que começamos no domingo próximo passado. Vimos então que a palavra salmo ela é de origem grega e significa canção, cântico ou hino. E os salmos foram escritos por diversos autores. O rei Davi é o principal deles, escreveu os 73 salmos dos 150. E é um livro muito rico de ensinamentos para a nossa vida. E esses salmos falam do relacionamento do homem com Deus. E nós
Consideramos no domingo próximo passado, especificamente o que é que os Salmos nos ensinam sobre Deus, né? O que é que nos ensinam sobre Deus. E aprendemos, né, que Deus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, né? Ele é o Deus soberano que governa tudo, é o Criador de tudo, é o Deus incomparável. O povo de Israel, nessa época em que os salmos foram escritos, estavam cercados de vizinhos que tinham muitos deuses. E o povo era tentado a ir adorar esses deuses dos vizinhos. Mas o Deus de Israel, o Deus no qual nós cremos, ele não pode ser comparado com nenhum outro Deus, Ele é, Salmo 19 diz assim: ó Senhor nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 8: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e as estrelas que estabeleceste. O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? No entanto, Deus se lembra de nós. Deus soberano, é um Deus que sabe tudo a nosso respeito, que foi Ele quem nos criou, né? Depois você pode ler novamente o Salmo 139, onde Davi fala da maravilha da criação de Deus. E o nosso Deus é um Deus pessoal, Ele age em favor das pessoas. É o Deus da graça, da bondade, da misericórdia. É o Deus que nos ama. É o Deus da aliança. A aliança que Ele fez com o povo no Velho Testamento, e o Deus da aliança que Ele fez com o Senhor Jesus, né? Muito bem, mas hoje quero considerar o que é que nós podemos aprender sobre o ser humano nos Salmos. O que eles nos mostram? Qual é a realidade do ser humano, a realidade do homem, da mulher, né? Então, vimos, e eu vou repetir aqui, que o ser humano, o homem e mulher, o ser humano foi criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia nos ensina que Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. No livro de Gênesis, nós temos este relato, no capítulo 1, versículos 26 a 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lembrando que Deus, nosso Deus, o Deus no qual nós cremos, Ele se manifesta em 3 pessoas. Não são 3 deuses, são 3 pessoas distintas, que têm a mesma essência, a mesma natureza, e agem em harmonia perfeita. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será
para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E termina o relato: viu Deus tudo quanto fizera, isso que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia, quando Deus completou a sua criação, né? E nós lemos em Gênesis 2, capítulo 7, a outra narrativa da criação do ser humano, é que explica mais algumas coisas sobre o que nós acabamos de ler, né? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, pó da terra, mais fôlego de vida, igual um ser vivente. O homem, criado por Deus, pó da terra, e o fôlego da vida soprado por Deus. Isso significa, então, que os humanos, nós temos características humanas e divinas. Características humanas e divinas. Por isso, no Salmo 8, né, que eu vou repetir, está escrito assim: quando olho para o céu, que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que penses nele, que é um ser mortal, para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Então veja que essa é a maneira como Deus nos criou, né? Deus nos criou. E o Davi, que eu já li o Salmo 139, então vou ler o versículo 14, ele fala: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então fomos criados por Deus, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina, e é assim que nós cremos, é assim que nós cremos, né? Então, há teorias, muitas teorias aí sobre a origem do homem, e muita conversa fiada, mas a palavra de Deus nos diz que Deus nos criou, e nós cremos nisso. Ele é o Criador do céu e da terra, e também do ser humano, né? E daí nós vimos como que Deus mostra, como Deus é mostrado, e ele também fala quem é esse ser humano que ele criou, né? Revelam Deus interagindo com o ser humano, né? Deus sabe tudo a nosso respeito e Ele deseja comunicar-se conosco, né? Então, os salmos, eles foram escritos em situações específicas, vividas pelos seus autores. Algumas delas em situação bem difícil. E os salmos, então, eles mostram a realidade do ser humano, né? Vai mostrando através das canções, dos poemas, das orações. Eles expressam as suas emoções, os seus sentimentos, as atitudes e os comportamentos das pessoas, né? Muitos escreveram o Salmo em situação muito difícil, muito complicada. Então, eles tratam do ser humano na sua angústia existencial. Mostram o ser humano nas suas crises, nas suas angústias, que busca em Deus a solução, que clama, que pede ajuda.
eles se dirigem diretamente a Deus, né? E então, autor de alguns salmos também, eles reclamam por estar passando por uma situação desagradável, estão sendo difamados, perseguidos, estão doentes. Por isso, eles trazem pedidos feitos a Deus, pedidos de socorro, socorro individual, socorro para a nação. E alguns são designados para relembrar Deus das suas promessas de prover, proteger e defender o seu povo. Então veja que há uma intimidade muito grande, uma interação muito grande do salmista com Deus, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, né? E este homem que também passa por atritos, dificuldades e crises, né? E que sofre, e que às vezes reclama, ele é também o mesmo ser que é capaz de louvar a Deus e agradecer a Deus pelos feitos de Deus, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus fez na história, por aquilo que Deus continua fazendo. Então este homem também expressa a sua gratidão a Deus e o seu louvor também por tudo aquilo que Deus vai fazer no futuro, pelo que Ele fez no passado e também por aquilo que Deus vai fazer no futuro. É este mesmo ser humano que se refugia em Deus, que descansa em Deus, fala da grandeza de Deus, da generosidade, da misericórdia e da bondade de Deus. Este ser humano que reafirma a confiança em Deus, apesar das dificuldades em que se encontra, e mostra o desejo dos salmistas de conhecer melhor a Deus através de uma experiência pessoal e única. Então, há ocasiões também onde o salmista abre o seu coração diante de Deus, em arrependimento pelos seus pecados e confissão desses pecados, e desejando novamente a comunhão com Deus. Davi pediu: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque esses homens sabiam que nada pode valer mais do que a presença de Deus na vida, né? Muito bem. Então, algumas considerações mais sobre o ser humano, né? Então, nós somos seres humanos, somos iguais em qualquer lugar do mundo, né? Se a gente tem a mesma estrutura e as mesmas características de gente, em qualquer lugar da Terra, né? Somos seres racionais, emocionais, espirituais, sociais, enfim, o ser humano tem muitas qualidades e características, né? E também, em qualquer lugar do mundo, o ser humano tem suas crises, seus problemas, suas angústias e decepções, porque é assim que a coisa é neste mundo em que vivemos, né? Às vezes a pessoa quer fugir de um lugar para o outro, mas o que está dentro continua, né? Então, também, como seres humanos, nós somos capazes de fazer o bem, né? De ajudar uns aos outros. Somos capazes de nos relacionarmos com os nossos semelhantes, né? E o homem é capaz de realizar, de empreender muitas coisas. Deus deu ao ser humano inteligência, capacidades, habilidades e por aí afora, para que ele pudesse desenvolver as coisas. Deus criou este mundo e doou para o homem cuidar dele. E ele deu habilidades para que isso fosse feito, para que isso fosse desenvolvido, né? Após o pecado, evidentemente, tudo se tornou muito difícil e complicado. Mas o homem
ele é um ser que pode realizar muitas coisas e realmente ele realiza, né? E o fato de fazer o bem e ajudar pessoas é uma coisa boa. A Bíblia deixa muito claro que fazer o bem, fazer chamadas boas obras, é bom. Só que quando trata da salvação, não é por aí o caminho que a gente possa ser salvo. A Bíblia fala lá, quando Paulo escreveu ao jovem Tito, né, que não somos justificados por obras de justiça praticadas por nós. É bom que todo mundo pratique obras de justiça, mas não é isso que vai contar para que ela tenha a salvação eterna, porque somente através de Jesus. Porque melhor que sejam as nossas boas obras, as nossas práticas, elas assim mesmo elas estão contaminadas pelo pecado. Mas Jesus, o justo, que nunca pecou, morreu para nos dar gratuitamente a salvação. E a Bíblia fala também que Deus criou as coisas, as boas obras, as boas coisas, para que nós pudéssemos praticá-las. Praticá-las, as coisas boas da vida. Tratar bem as pessoas, ser generoso, ser honesto, cuidar bem da família. Todas essas coisas são muito boas. Deus colocou aí para as pessoas que quiserem usar, né? Há muitas pessoas que são íntegras, honestas e boas, e esses princípios são bíblicos. Só que não é por aí que a pessoa vai conseguir ser salva. Isso tem que ficar muito bem claro também, né? Muito bem. Deus, então, nos deu a possibilidade de nos relacionarmos com Ele pessoalmente, né? Aqui no Velho Testamento, Ele falou através dos profetas, através desses autores, né, dos Salmos, e depois Ele nos falou através do Senhor Jesus. Jesus é Deus, veio a este mundo para revelar quem é Deus, quem é o Pai, sendo Ele Deus também, né? Então, esse Deus, Ele nos dá essa possibilidade, mas também Ele dá a liberdade ao homem. Quando eu digo ao homem, estou falando do ser humano, estou falando de homem e de mulher, né? Deus deu também ao homem a liberdade para escolher se ele quer se relacionar com Deus ou não, né? Deus não força a barra de ninguém. Uma vez Jesus conversando com um grupo ali, na sua época, quando esteve aqui na terra, e um grupo de pessoas que estudavam as Escrituras, Jesus falou: vocês estudam as Escrituras porque vocês estão interessados na vida eterna, né? Entretanto, eu tenho vida para dar, vida eterna para dar, mas vocês não querem vir a mim, né? Não querem. Se não querem vir, paciência, né? Jesus continuou a sua caminhada. Então, o convite de Deus é estendido a todos indistintamente. Todos. Mas uns aceitam e muitos rejeitam, né? E então há aqueles que aceitam este convite de Deus e começam a viver de acordo com a maneira de Deus, porque há no mundo duas maneiras de viver: a maneira de Deus e as outras. Eu englobo todas as outras da outra maneira, né? Que são muitas. Então, aqueles que aceitam o desafio de se relacionarem com Deus, eles vão viver de um outro jeito, seguindo as orientações do próprio Deus, né? Aqueles que são comprometidos com Deus e seus valores têm um jeito de viver
que eu chamo de vida com significado e propósito, sentido de vida, né? E aqueles que não se submetem a Deus, que não dão bola para a palavra de Deus, eles também têm um jeito de viver que é diferente, né? E o livro dos Salmos, assim como toda a Bíblia, nos mostra como que é a vida das pessoas. Aqueles que creem em Deus, creem na palavra de Deus, praticam a palavra de Deus, e aqueles que não. É claro, como eu falei, que há valores da palavra de Deus que muita gente pratica, né? Seria bom se todo mundo praticasse. Mas há algo mais na vida com Deus, né? Deus nos capacita através do seu Espírito Santo para que possamos praticar a sua palavra. Então, para que isso aconteça, nós precisamos abrir a nossa vida, o nosso coração para Deus e recebê-lo na pessoa de Jesus. Agora, aqueles que também... todos nós temos problemas, né? Temos crises, temos dificuldades, temos nossas angústias. Quando vem uma coisa que nem é o que estamos vivendo agora, uma pandemia, todos nós estamos nela, né? Sofrendo as consequências. Todos nós devemos nos cuidar, devemos seguir as orientações, né? Não há um grupo especial assim que Deus protege. Deus protege, sim, mas não só vou proteger esses aqui, não. Deus protege o seu povo, protege todo mundo, né? Nem todos, né? Porque a nossa vida aqui ela é limitada, ela vai chegar num fim, né? Então, e há uma história interessante que eu quero ler para vocês, porque aqueles que fizeram um compromisso com Deus, eles não estão livres de se desviarem dos caminhos de Deus, né? Nós continuamos com a nossa natureza pecaminosa, então nós somos tentados, né? Somos tentados. E como estamos falando em Salmos, eu quero ler o Salmo 73, que é a história de um sujeito chamado Asaf. Ele era um líder musical na época que viveu, mais ou menos, acho que um pouquinho depois do Davi, sei lá, não se sabe exatamente quando, mas ele era uma pessoa inteiramente comprometida com Deus. Ele escreveu uns 10 salmos dos que nós temos aqui na nossa Bíblia, né? O nome dele era Asaf, né? E veja só que interessante, o que aconteceu com Asaf? Ele começa dizendo assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele não tinha dúvida disso. Deus é bom. Deus é bom para aqueles que têm o coração voltado para Ele, né? Aqueles que têm o seu coração purificado por Ele. Agora ele vai contar a história dele. Quanto a mim, ele vai dizer: olha, vejam agora o que aconteceu comigo. Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por quê? Porque tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ímpio é a pessoa que programa a sua vida e deixa Deus de fora, né? Aí ele começou a olhar para esse pessoal, aí ele continua dizendo: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Aí começou a olhar para essas pessoas. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Estão livres. E por isso, o orgulho deles lhes serve
de colar. Coloca um colar aqui, né? Orgulho. E se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam mal com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Contra os céus desandam a boca, e com a sua língua se apossam da terra. Veja só, né? Ele começou a olhar para essa turma aqui. Mais ainda, olha aí. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo disso que nós estamos fazendo, falando? Será que Deus vai saber disso? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E aí ele volta para falar dele agora, né? Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Essa expressão no Velho Testamento, santuário de Deus, santuário significava o lugar da presença de Deus. Então nós podemos dizer, até que eu entrei na presença de Deus, até que eu me voltei para Deus, né? Porque isso é numa linguagem do Velho Testamento. O templo onde Deus se manifestava ali, ele passou, não existe mais. Foi destruído o templo de Salomão, depois foi construído outro, e também foi destruído o templo de... Aí foi o templo do Herodes o Grande, na época de Jesus, enorme o templo, também foi destruído, acabou no ano 70. Então, no Velho Testamento, sim, essa linguagem era correta, até que eu me voltei para Deus, né? Até que eu me voltei para Deus. E então compreendi o destino deles. Certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na ruína. Aí ele começou a ver a vida do outro jeito. Começou a ver a vida do ponto de vista de Deus. Porque nós podemos ver a vida do nosso ponto de vista humano, mas podemos ver a vida do ponto de vista de Deus. E ele começou a olhar a vida do ponto de vista humano. E daí ele se encheu de inveja e tudo mais, né? Muito bem. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Olha o que ele diz agora aqui. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo sentia inveja, veja que ele era um homem de Deus, né? Mas ele estava com o coração amargurado, o coração pesado, cheio de inveja, cheio de raiva, né? Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. E aí ele vai caminhando para o final. Contudo, estou sempre contigo, ele fala para Deus. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me recebes com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar,
mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Que experiência extraordinária, né, desse Asaf aqui. Ele, então, se desviou, tirou o olhar, deixou de olhar para Deus, e aí começou a olhar para as pessoas. E aí ele foi se enchendo de amargura, de inveja, de rancor, né? E começou a ver como que eles prosperavam. Eram ricos, não ficavam doentes. E ele era afligido toda manhã, né? Toda manhã. Então, eu estava pensando aqui nesse salmo, estava dirigindo o carro e pensando aqui nesse salmo, quando a gente está dirigindo o carro e olhando para frente direitinho, seguindo o que está na frente, tem os sinais, os espelhinhos aqui e tal, a gente vai bem. Mas se a gente tirar o olhar lá da frente e for pegar uma coisa no porta-luva ou na porta, o que acontece? Vamos bater o carro, meu filho. Mesmo que seja a mínima coisa. Você quer ligar o ar-condicionado, aí você vai olhar onde é que está o botãozinho. Ali, aqui, pronto. Já? É assim também. Foi o que aconteceu com ele. Ele desviou seu olhar de Deus. E aí aconteceu tudo isso com ele. Ainda bem que ele reconheceu e voltou para Deus, né? Voltou para Deus. E Deus tirou ele daquela situação terrível, né? Então, assim é a nossa vida, né? Assim é a nossa vida. E Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, né? Que nos relacionamos com Ele. Ele, veja aqui, vou ler mais um salmo aqui, Salmo 63, versículos 3 a 8. O teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios te exaltarão, e eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Que maravilha, né? Então, esses são pessoas que têm um coração, né? Voltado para Deus. Tinham problemas? Tinham dificuldades? Tinham. Mas eles sabiam onde colocar a sua vida, né? Sabiam onde colocar a sua vida. Então Deus estende a você e a mim toda essa possibilidade de nos relacionarmos com Ele, né? De nos relacionarmos com Ele. Deus é um Deus maravilhoso, né? Um Deus maravilhoso. E então, tem muita coisa, muito salmo aqui para ler que não vai dar tempo, né? Só quero ler mais um aqui, né? Salmo 34, do versículo 1 ao 4. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me livrou.
de todos os meus temores. Esperei, Salmo 40, confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Salmo 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de nós. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos apegar à palavra de Deus, né? A palavra de Deus. O Salmo 19 é um salmo muito rico, assim como o Salmo 119. Todo o Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus, né? Mas olha o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Veja que ele usa vários termos aqui para falar da palavra de Deus, né? Lei do Senhor, testemunho do Senhor, preceitos, mandamentos, temor do Senhor, juízos do Senhor. Está se referindo à Bíblia, né? E esses preceitos que estão registrados nos Salmos, né? E na Bíblia toda, né? Olha o que ele diz. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, essa orientação, né, que nós temos nos Salmos. Nessa vida, gente, nada substitui a presença de Deus, né? Nada. Nada substitui a palavra de Deus. Nada substitui o relacionamento pessoal com Deus. Seguir os seus ensinamentos. Colocar em prática aquilo que está na palavra. Falar a verdade, ser honesto. Ser misericordioso, bondoso. Honrar a Deus, ajudar as pessoas. Essa é a vida que Deus quer para nós, né? Mesmo nas dificuldades, Deus está presente. E Deus faz coisas na nossa vida que a gente nem vê. Que a gente nem vê. Porque Ele é o Deus presente, né? Então, queria concluir dizendo que não vamos cometer o pecado do Asaf, né? Tirar o nosso olhar de Deus e colocar em pessoas, em coisas, em circunstâncias. Devemos nos desarraigar da vida materialista e desejar Deus como a corça anseia por água. Então, devemos fazer isso, meus irmãos. A nossa referência é Deus e a palavra de Deus.
que possamos praticá-la, seguir os passos, seguir os seus ensinamentos, porque tudo o que Deus ensina é bom, tudo. Deus não ensina nada mal, né? Então vamos viver com nosso coração cheio de gratidão, de louvor, cheio de generosidade, de bondade. Vamos louvar a Deus, viver com o coração cheio de louvor, de gratidão, e também transformar isso na prática. Vamos abençoar pessoas, Há muitas maneiras que nós podemos abençoar pessoas. Alguns é uma palavra de direção, de aconselhamento. Com outras é dar uma carona. Com outras é ajudar financeiramente. Enfim, coloque no seu coração o desejo de estar abençoando pessoas. A nossa igreja, ela tem por costume abençoar pessoas com seus recursos. E é realmente algo extraordinário poder fazer isso. Abençoar. Este é o projeto de Deus, que Deus quer sempre nos abençoar. Que nós não fiquemos presos em nós mesmos, mas que ofereçamos. Deus tem suprido nossas necessidades, devemos dar glória a Deus, mas também podemos, daquilo que Ele nos dá, podemos abençoar outros. E é uma coisa extraordinária quando a gente faz isso. Só mesmo Deus podia nos dar esse privilégio. Porque o nosso Deus é um Deus que abençoa. O nosso Deus é um Deus generoso. O nosso Deus é um Deus que dá. O nosso Deus é um Deus da graça. O nosso Deus é um Deus extraordinário. Quem há semelhante a Deus? Ninguém. Só Ele mesmo. Então voltemos-nos para Ele. Pratiquemos o que Ele nos ensina. Porque tudo o que Ele ensina é bom. Ensinamento para a família, como devemos conduzir no trabalho, como devemos tratar as pessoas, como devemos nos relacionar com o dinheiro, tudo está aqui. Tudo está aqui na Bíblia. E é tudo coisa de primeira. Senhor Deus, que a Tua graça esteja sobre nós e que nós possamos ter o desejo de honrar o Teu nome, de praticar a Tua palavra, de exaltar o Teu nome, de fazer o que o Senhor manda, porque tudo o que o Senhor manda a gente fazer é para o nosso bem. E, ó Pai, nós não queremos desviar o nosso olhar do Senhor. Queremos continuar olhando para Ti, olhando pela Tua palavra, Não importa o que aconteça no mundo, que está todo confuso, Senhor. Nós queremos ter a nossa vida fixada no Senhor, conforme diz a Tua palavra. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É isso que a gente quer fazer, ó Deus. Então ajuda-nos a nos mantermos fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com
tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Vamos cantar juntos a honra. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao nome de Jesus. Amém? Uma boa semana, fiquem com Deus. Nos vemos em breve. Até domingo que vem. Tchau. Tchau.